Bom dia, seja bem-vinda a mais um devocional delas. O devocional onde a gente entrega as primícias para o nosso Deus. Bom dia, Dai. Bom dia. Manda essa live lá no nosso grupo. Bom dia, mulherada linda de Jesus. Vamos começar mais um dia entregando as primícias para Deus. Bom dia, quem puder, manda o link aqui lá no nosso grupo, por favor. Bom dia. Vamos começar mais um dia na presença do nosso Pai. Hoje o devocional tá muito especial, então já compartilha com pelo menos 5 mulheres que você ama, com pelo menos 5 que você quer abençoar com a palavra de Deus hoje, com uma palavra diretamente do reino de Deus para a vida de vocês, para a vida delas. Vamos lá, deixa eu mandar aqui. Aê. Hoje eu acordei mais cedo, já fiz um monte de coisa, já fiz o café do meu marido, só que a gente vai fazendo tudo e dá tudo certo, né? Glória a Deus. Tem dia que a gente acorda mais animado, né? Tomar o meu cafezinho aqui na minha caneca do devocional. Bom dia, Karina. Bom dia, Tati, Rô, Stephanie, Laís. Bom dia, mulherada maravilhosa de Jesus. Vamos começar mais esse dia na presença do nosso Pai, o único que é digno das nossas primícias. Bom dia, Daiane. Bom dia, Fer. Vamos iniciar da melhor forma, não é? Não tem nada melhor do que começar o nosso dia na presença de Deus. Não tem nada melhor do que a gente consagrar o nosso dia a Deus, do que a gente começar de uma maneira tão leve, tão plena o nosso dia, né? Bom, hoje eu acordei com um louvor na minha mente, eu tô com ele até agora. E esse louvor é aquele da harpa cristã que fala assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu sei que essa é uma palavra que muitas pessoas podem estar precisando ouvir hoje, porque é um sopro de Deus. E eu acordei com uma frase do Senhor na minha mente. Até mesmo pra gente fazer uma série, porque ontem a gente colocou, a nosso devocional foi Você é Escolhida. E hoje o Senhor me acordou com uma frase assim: você é perdoada. Então saiba que você é perdoada. A gente muitas vezes se cobra tanto, se culpa tanto, a gente carrega o mundo nas nossas costas. A gente vive se culpando, a gente vive, não, porque eu não conheci Jesus antes, por que eu não fiz isso antes? Saiba que o Senhor quem te resgatou. Você tá aqui porque Ele te escolheu e Ele te perdoou. Então, nenhuma condenação há mais sobre você. Você é remida, você é resgatada, você é perdoada pelo Pai. Se lembrem disso. Cada uma de vocês é uma florzinha no jardim de Deus e Ele cuida de vocês no mínimo detalhe. Bom, vamos iniciar o nosso devocional. Deixa eu tomar mais um golinho do meu café, senão ele vai esfriar. Na minha caneca linda que eu ganhei de presente. Bom, quem tá com a sua Bíblia, abra em João 4. Já manda, gente, essa live para pelo menos 5 mulheres, vai? Pelo menos 5 para essa live chegar até ela. E já manda assim uma mensagem. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. Já manda bem assim essa live para alguém com esse título. Porque ele vive, você pode crer no amanhã. Vamos lá. Bom,
Então vamos começar. João 14, Dai. João 14. Aqui essa palavra ela fala sobre esse tema. João 14. Deixa eu só ver o versículo aqui, 14 e 19. Mas a gente vai ler ele todo. Para quem acabou de entrar, João 14. A gente vai ler João 14 inteiro, porque eu amo ler a palavra de Deus. E vamos deixar o Espírito Santo aqui livre para fazer o que ele quiser, né? Aqui a gente não ingessa o Espírito Santo, deixa ele falar o quanto ele quiser falar, a hora que ele quiser falar. Eis-me aqui, Senhor, me usa conforme a tua vontade. Vamos lá. Senhor meu Deus, graças te dou, papai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia se renovar sobre mim a cada dia. Obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua benignidade. Pai, tu és santo, santo, santo. Só o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei do universo, o Senhor dos exércitos. O Senhor é o nosso Jeová Rafá, o nosso Deus provedor, o nosso Jeová Jiré, o nosso Deus provedor. O Senhor é o nosso Elohim, Shaddai, Adonai, o Senhor é o nosso Abba, Pai. Pai, nós te amamos e por isso estamos aqui, reunidas em teu nome para te honrar e te glorificar com as primícias do nosso dia. Pai, estamos aqui porque te amamos, te honramos e te glorificamos. Papai, e a tua palavra fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então nós te invocamos, vem aqui, se faça presente, tome o teu lugar de honra. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade aqui, se manifeste em nosso meio. Que as palavras que saírem da minha boca sejam tuas e não minhas. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o nosso maravilhoso conselheiro. O Senhor que é um sopro suave, uma brisa suave, tão amoroso para conosco. Seja conosco nesse dia. Tira as escamas dos nossos olhos, nos dê entendimento, discernimento, nos dê a revelação da tua palavra, Pai. Porque nós só conseguimos ter revelação da palavra através do teu direcionamento, através do que o Senhor sopra aos nossos ouvidos. Então, Espírito Santo, eu te peço, me dê revelação da palavra de hoje. Papai, me usa conforme a tua vontade. Senhor, eu consagro esse devocional a ti, ó Deus. Só o Senhor é Deus, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós consagramos esse devocional a ti. Se faça presente, tome o teu lugar de honra. Que esse devocional suba como um incenso suave em suas narinas, ó Deus. Nós queremos te glorificar e te honrar com as primícias do nosso dia. Papai, seja conosco, fale conosco. Nós estamos aqui rendidas aos teus pés. Nós estamos aqui porque somos dependentes de ti. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós te damos graça porque o Senhor é bom. Pai, obrigada porque acordamos bem com saúde. Obrigada, Senhor Jesus, pela provisão do café em nossa mesa. Obrigada, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou. Nós consagramos esse dia a ti. Papai, fale conosco. Eu repreendo todo o mal que tente atrapalhar este devocional, que tente nos distrair, que tente fazer qualquer coisa contra este devocional. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia. Palavra hoje, João 14. Quem acabou de entrar, abra sua Bíblia, porque não tem devocional sem palavra, não tem devocional sem Bíblia. Os nossos devocionais têm que sempre estar à luz da Bíblia. Sempre. A gente não pode terceirizar. Sempre à luz da Bíblia. Vamos lá, gente. João 14, abram sua Bíblia aí e vamos ler juntas. Deixa eu tomar mais um gole do meu café. Dar uma acordada no organismo. Vamos lá. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim.
Aqui essa passagem fala, a primeira parte desse capítulo fala sobre Jesus estar voltando para o Pai. Então, imagina só, os seus discípulos passaram 3 anos com ele e ele já começa a falar que ele vai voltar. Então, os seus discípulos, eles começam a ficar com medo, começam a ficar angustiados, porque eles falam assim, eu creio que eles pensavam assim, o que vai ser de mim agora? Porque Jesus não vai estar mais aqui com a gente, né? Eu creio que eles realmente tiveram esse sentimento de pesar, porque só de pensar eu fico com pesar, né? É como se alguém falasse assim pra gente, olha, você não vai ter mais Jesus com você. Eu nem consigo imaginar. E aqui Jesus, ele acalenta os seus discípulos. E ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Sabe? Tem uma ai, como que fala, meu Deus? Um costume, né? Eu não me lembro se era dos judeus, se é dos egípcios, que o que acontece? Quando alguém era pedido em casamento, o noivo vinha, pedia em casamento, só que depois ele voltava, depois de um tempo só para buscar a noiva. E nesse lugar, nesse tempo em que ele não voltava para buscar a noiva, ele preparava a casa, preparava a mobília, preparava tudo que eles iriam precisar para viver juntos. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele foi primeiro para preparar a nossa morada celestial junto com o Pai, para que a gente tenha um lugarzinho junto com Ele no reino dos céus. Jesus é tão bom, gente. Ele veio para que a gente tenha vida, que a gente tenha em abundância. E Ele veio para nos salvar, nos libertar de nós mesmos. E Ele voltou para Deus para preparar um lugar para a gente. Mas Ele vai vir nos buscar. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aqui é Jesus falando assim, olha, é como se o Senhor falasse assim, eu vou preparar uma cidade onde vocês serão meus vizinhos. Imagina, gente, a gente vai ser vizinha de Jesus. Nós iremos morar no mesmo lugar santo que Jesus mora. Isso me dá um refrigério na minha alma, isso dá uma alegria para mim, porque todas nós precisamos ter alegria. Ai, gente, perdão. Tô com vontade de espirrar. Nós precisamos ter alegria na salvação. Nós precisamos ter alegria em saber que Jesus está preparando uma morada pra gente com Ele. Nós precisamos estar com o nosso coração nisso, né? Nos galardões do céu, né? Na nossa morada dos céus. E aqui ele fala assim, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim. É Jesus falando assim, vocês sabem o caminho. Eu já falei para vocês o que fazer. Jesus, ele nos deu o escrito, todas as ordenanças, os mandamentos de qual é o caminho para chegar até o reino de Deus. Quando Jesus fala para a gente ser manso e humilde de coração, quando Jesus fala para a gente ser generoso, para a gente ser igual a Ele, para a gente ter um coração bondoso, para a gente ser tardio em irar-se. Jesus, quando ele nos fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sejam igual a mim. Sejam igual a mim. Quando a gente para pensar, Deus, ele nos fez imagem dele, conforme semelhança dele. Então, quando a gente pensa que Jesus fala assim, mas agora vocês precisam ser mais parecidos comigo, não é na fisionomia, é no caráter. Nós precisamos ter o nosso caráter transformado igual ao de Jesus.
O que Jesus faria em certas situações. Porque às vezes a gente está passando por um turbilhão de coisa e a gente se ira, a gente fala besteira, a gente se exalta. Mas será que Jesus faria isso? Qual seria o caráter de Jesus em relação a isso? Então nós precisamos tomar muito cuidado e ter muito, como eu posso dizer, zelo com o que a gente está se transformando, como a gente está vivendo, como está sendo o nosso caráter. E aqui ele fala assim: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus é a personificação perfeita de Deus. Jesus tem todas as características de Deus. Jesus, ele é tardio em irar-se. Ele é manso e humilde de coração. Jesus é bom. Jesus, ele é uma ameaça para os inimigos. Jesus é uma ameaça para o pecado. Nós temos que ter um caráter de Cristo. Nós temos que ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus e ser Cristo aqui nessa terra. Não é ser um cristão de porta de igreja. É você realmente ter o seu caráter transformado. E aqui Filipe diz a Jesus: Senhor, mostra-me-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Ai, que lindo. E Jesus falou assim: cara, eu sou o Pai. Eu sou a personificação de Deus. Você tá tanto tempo comigo e você ainda não percebe isso? Sabe, às vezes a gente está andando com Jesus e a gente ainda quer ver Deus. A gente acha que ainda que não é suficiente. A gente ainda acha que tem algo. Jesus é Deus. Eles são um ser trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente vê o que Jesus fazia, o caráter de Jesus, é a personificação perfeita de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. É Jesus falando assim: vocês precisam crer que o Pai está em mim. Vocês precisam ver e crer. Porque imagina você ficar 3 anos com Jesus, a personificação perfeita de Deus. E você ainda falar assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim: mas eu já te mostrei, eu sou o Pai. E aqui ele fala assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus, ele foi e ele nos deu autoridade para pisar serpentes, ele nos deu autoridade para curar, para libertar. O Senhor nos deu autoridade para libertar os cativos. Então, sabe, Jesus, ele veio para cá, nos deu a salvação e ele voltou, mas ele deixou o Espírito Santo conosco. E Jesus, ele libertava os cativos através do Espírito Santo. Ele ressuscitou Lázaro através do poder do Espírito Santo. Ele curava enfermos através do poder do Espírito Santo. E tudo isso está nas suas mãos. Você pode fazer todas essas coisas. Só que tem muitas pessoas que ainda são amedrontadas, que ainda têm medo. Eu preciso que vocês entendam que vocês têm um Espírito que ressuscita mortos dentro de vocês. Vocês têm um Espírito que é capaz de curar câncer, de curar cegueira, de curar qualquer coisa. A gente tem que, do mesmo jeito que a gente tem que entender que nós somos escolhidas de Deus, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus mora dentro da gente e que o poder dele habita em nós. Então, só que a gente precisa pedir a plenitude dos dons. Nós precisamos buscar a plenitude dos dons.
Nós precisamos saber e orar por isso. Pai, eu peço plenitude nos dons. Eu peço que o Senhor me mostre o que é para eu fazer. Me mostra, Pai, o que onde eu devo ir, em quem eu devo, para quem eu devo orar, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado com outras coisas, com obras, e o que o Senhor quer é que você entenda que você tem o Espírito Santo dentro de você e que você não se atemorize. Você não pode se atemorizar com o inimigo. Você tem que guerrear. Vai ter horas que você vai precisar guerrear, mas vai ter hora que você vai ter que só se defender. Mas nós somos filhas de Deus. Nós não devemos ter medo do inimigo. Ele que tem que ter medo da gente. É aquela frase que eu acho muito engraçada, que fala assim, quando você acorda, Satanás tem que reclamar que você acordou. Exatamente, Dai. Nós temos que orar pela plenitude dos dons. Porque cada dom espiritual, ele é um presente. Nós temos os dons de maravilhas, dons de cura, dons de profecia. Se eu não me engano, são 9 dons que nós podemos ter. E pode ter certeza que pelo menos um você tem. Pode ter certeza. Eu não tô falando de dom ministerial. Se você é evangelista, se você é pastor, se você é profeta, se você é apóstolo ou se você é mestre da palavra. Tô falando dos dons espirituais. Você pode ser aquela pessoa que cura através da sua mão. Você pode ser aquela pessoa que faz maravilhas. Você sabe, a gente tem que orar pelas coisas espirituais. E a maioria das coisas que nós oramos hoje é sobre as coisas materiais. Nós precisamos inverter a ordem. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E aqui ele fala assim, e tudo que vocês pedirem em meu nome, farei, a fim de que o Pai esteja glorificado no Filho. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Eu tô escrevendo algumas coisas para mim passar para vocês, que é a oração eficaz. E nessa oração eficaz eu vou ensinar vocês a como fazer a oração eficaz. Só que uma coisa eu já vou falar para vocês. Vocês precisam, em todas as orações, finalizar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Porque tudo que você ora, você pode ficar 1 hora orando. Se você não finaliza com eu oro em nome de Jesus, nada adianta. Porque o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. É um decreto. Quando você ora em nome de Jesus, você está falando assim, eu estou orando no nome de Jesus. Então, vai ter que acontecer. Sabe? Porque a gente precisa saber orar. A palavra já fala que nós não sabemos e o Espírito Santo intercede por nós. Mas a gente não pode também não querer aprender. Então, todas as vezes que vocês forem orar, vocês orem no nome de Jesus. Aqui ele fala assim, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, não fique orando, aí depois na hora de finalizar, você eu oro, amém. Não, a gente ora em nome de Jesus, porque tudo que pedimos em nome de Jesus, Ele fará. Então, a sua oração ela é eficaz quando você ora no nome de Jesus. Então, já marca aí, coloca um bilhetinho para você lembrar. Todas as suas orações, você precisa orar no nome de Jesus. Vocês precisam entender que as suas orações são diferentes das suas intercessões também. Mas isso é uma conversa para um outro dia. A gente tem que querer saber como fazer as coisas. Porque às vezes a gente está numa zona de conforto tão grande que a gente acha que as nossas orações estão sendo ouvidas, a gente não busca saber se a gente está fazendo certo ou se a gente está fazendo errado. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, se interessem mais pela palavra de Deus, se interessem mais pelas coisas espirituais. É muito bom você fazer um curso para você melhorar o seu profissional, mas também faça um curso para você melhorar a sua vida espiritual.
Tem pessoas que vão pegar na sua mão e vão falar assim: vem cá, filha, que eu vou te ensinar como orar, eu vou te ensinar a jejuar, eu vou te ensinar a como fazer as coisas da maneira correta. Porque não adianta nada a gente fazer as coisas sem saber se aquilo... Não que o Senhor ele não está ouvindo você. De fato, ele tá vendo o seu esforço, ele tá... Mas o mundo espiritual, ele é legal. E quando você ora, você está decretando, você está abrindo legalidades. Então, quando você ora no nome de Jesus, Jesus entra como seu intercessor, como seu intermediador. Então, Jesus fala assim: agora você orou em meu nome, então agora eu vou guerrear por você. Então, vocês não podem ter essa escama nos olhos. Então, comecem a fazer orações eficazes. Não fiquem apenas pedindo coisas. Não fiquem apenas voltadas para si mesmo. Você pode pedir. A palavra fala assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. A gente precisa entender que as nossas orações, elas são eficazes quando a gente não é o centro, mas quando Deus é o centro. As nossas orações têm que ser uma adoração a Deus. Tem que ser um relacionamento com o Pai. Não uma lista de supermercado. Mas lembrem-se disso. Orem e finalizem no nome de Jesus. Peçam pela plenitude dos dons. Peça para que o Senhor esteja com vocês. Exato. Orações eficazes. Oração eficaz. Vamos lá. E aqui Jesus nos promete o Espírito Santo de Deus. E fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Essa pequena frase fala tanto sobre nós. Sabe, quando eu falo para vocês, para mim não é algo difícil de fazer quando eu não minto, quando eu faço algo que o Senhor me mandou, porque eu amo tanto. E para mim não é dificultoso, não é difícil guardar os mandamentos do Senhor, porque eu amo. E aqui Jesus fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então você não guarda os mandamentos porque você é obrigada. Você guarda os mandamentos porque você ama Jesus, porque você ama a Deus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vocês os conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus está falando assim: as pessoas que estão no mundo não têm o Espírito Santo. As pessoas que estão no mundo, elas não conhecem, elas não sabem. Para elas é loucura quando a gente fala que o Espírito Santo fala com a gente. Tem muitas pessoas que falam assim: Paula, mas como você sabe que é o Espírito Santo? Como você sabe que é Deus falando com você? Porque Deus, ele não me acusa. Porque Deus, ele é manso. Porque Deus, ele é impetuoso, mas eu sei quando é Deus, porque eu me relaciono com ele. Eu sei quando é o Espírito Santo falando para mim, porque eu estou com ele e ele está em mim. Existe uma diferença muito grande quando você fala assim: Jesus está em mim. E outra diferença quando você fala assim: eu estou em Jesus. Porque quando você está em Jesus, você guarda os mandamentos, você é uma pessoa reta, você é íntegra, você é irrepreensível. Jesus ele tem uma aliança com você quando ele está em você e você está nele. Quando você o busca, quando você pede para ele entrar, não quando você apenas espera ele bater na sua porta. Por isso eu falo tanto para vocês: tenham uma vida de oração, porque oração é relacionamento com Deus. E Deus, ele tem tantas coisas que ele quer saber de você, tem tantas coisas que ele já sabe, mas ele quer que você externalize. Deus, ele quer ter um relacionamento contigo. Você foi criada para ter um relacionamento com o Pai. Então, busquem ao Senhor e saibam que o Espírito Santo, ele mora dentro de vocês. Vocês não precisam ficar pedindo conselhos para 1 milhão de pessoas. Você pode primeiro pedir conselho para o Espírito Santo, depois você pede conselhos para as pessoas que vocês confiam. Mas primeiro, tenha um relacionamento com Deus,
Peça opinião para o Espírito Santo. Quando foi a última vez que você pediu uma opinião do Espírito Santo em qualquer coisa que você fosse fazer? Espírito Santo, que roupa que eu vou nesse lugar? Espírito Santo, o que, que eu faço nessa situação? O Espírito Santo está aqui e ele fica feliz quando você fala com ele. Quando você leva em consideração que ele está aí. Porque às vezes a gente esquece do Espírito Santo, a gente acha que a gente tem que orar. A palavra fala que Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles não competem entre si. Então, se você um dia ora para Deus, amém. Se outro dia você ora para o Espírito Santo, amém. Se um dia você ora para Jesus, amém também. Não existe isso de, ai, nossa, eu só tô orando para Jesus, eu só tô clamando a Deus, eu só tô falando com o Espírito Santo. Não, Deus é trino, ele sabe que você tá falando com os três. Porque eu não sei vocês, mas eu já tive essa dúvida na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, mas será que eu tô fazendo certo? Porque tem uma fase da minha vida que eu tô orando mais pra Deus, tem uma fase que eu tô falando mais de Jesus, orando pra Jesus. Tem uma fase que eu tô mais ligada não, mas mais falando com o Espírito Santo, orando ao Espírito Santo. Saiba que os três, eles não competem entre si. E eles sabem que você tá buscando os três. Mas não se esqueçam que você tem o Espírito Santo. Peçam para ele te aconselhar. Ele é o teu consolador. E aqui ele fala assim. E o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Sabe a armadura de Deus? A armadura de Deus fala, nos reveste com o teu capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade. O Espírito Santo, ele sempre vai te falar a verdade. O Espírito Santo é a verdade de Deus. Assim como Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mas mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, sabe? Aqui ele fala assim. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque ele vive, eu também vivo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E aqui ele fala assim, quando ele fala assim, ó, porque eu vivo, vocês podem crer no amanhã. Porque eu vivo, vocês verão, quando eu estiver em ti e você estiver em mim, tudo que você fazer será no centro da minha vontade. Você fará conforme os caminhos que eu designei para você. Você vai viver as minhas promessas. Você vai viver tudo aquilo que eu preparei para você. Você não vai viver enganado, você não vai viver na miséria, você vai ter uma vida plena e abundante. Quando eu falo para vocês que Jesus, ele é bom, é porque tudo que ele faz é para que a gente tenha uma vida boa e abundante. Todas as exortações, a repreensão, todos os mandamentos do Senhor é uma proteção para nós. E quando Jesus fala assim, porque eu vivo, você pode crer no amanhã, é porque eu estou contigo. E você está em mim. Quem guerreia as suas guerras sou eu. Jesus é o nosso general de guerra. O Espírito Santo é o nosso intercessor. E Deus é o nosso Pai. Então, esteja em Jesus. Porque você viverá. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Olha só. Vocês saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Não é só uma via de uma mão. Você tem que estar em paz, você tem que estar em Jesus e Jesus tem que estar em você. E como a gente sabe que Jesus está em nós e que nós estamos nele? A partir das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Lembre que eu falo muito para vocês sobre a qualidade do pensamento, sobre como você está agindo, porque as suas atitudes refletem o seu pensamento. Tudo que você fala, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser vigilante. Você está mais abençoando a sua família, porque Jesus abençoa a sua família, ela não amaldiçoa. Ou você está amaldiçoando. Lembre-se que não tem como uma fonte jorrar água amarga e água doce. Você tem que escolher o lado que você tá. Você tem que escolher as palavras que saem da sua boca.
Você tem que escolher se você tem fé no Deus Todo-Poderoso ou se você vai viver reclamando e murmurando e não aceitando até mesmo o tratar de Deus contigo. Porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que são o tratar de Deus e que precisa, porque senão a gente vai achar que a gente pode tudo, sabe? Eu vi uma frase que eu gostei muito que fala assim: bendito seja todos os meus problemas, que me faz lembrar que eu dependo totalmente de Deus. Então, que você saiba que todos os seus problemas muitas vezes estão aí. Não é para você ser enterrado, não é para você perecer. É para você se lembrar que você é totalmente dependente de Deus. É para você lembrar que sozinha você não consegue. É para você lembrar que você tem um Deus que você pode pedir socorro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, se você sabe os mandamentos de Deus e você o guarda, aí você tá falando assim: Jesus, eu te amo. Toda vez que você guarda o mandamento, você fala: Jesus, eu te amo. Porque não adianta nada. Ai, Paula, mas eu amo a Jesus. Tá. Mas você amar Jesus é você fazer o que ele pede pra você. E ele pede pra você guardar os mandamentos. Agora, não adianta nada você falar assim: eu amo a Jesus, mas você faz tudo errado, você faz tudo aquilo que ele desagrada a ele. Então, você amar a Jesus é você guardar os mandamentos de Jesus. É você ser uma pessoa boa, é você ser uma pessoa íntegra, irrepreensível, reta e pura de coração, ter as mãos limpas. Aí sim você tá falando: Deus, eu te amo. Porque nada pra mim mais importa do que te agradar, servir a ti, te honrar, fazer o que o Senhor me pede. Não é mais um fardo pra mim guardar os seus mandamentos. Eu guardo porque eu o amo. Eu guardo porque pra mim o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Se lembre que o mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, que os demais mandamentos vai ser fichinha pra você. Você não adultera, você não rouba, você não mata, você não mente, você não cobiça, porque você ama a Deus e você sabe que isso desagrada a Ele. Então lembre-se que todas as vezes que você guarda o mandamento de Deus, é você falando para Deus: Deus, eu te amo. E por isso, eu nada mais me satisfaz, porque o pecado, muitas vezes, ele nos satisfaz um vazio dentro da gente. Mas nada deve nos satisfazer mais do que amar a Deus, do que saber que Ele está conosco, do que saber que nós somos perdoadas, do que sabemos que nós somos resgatadas. Às vezes é necessário a gente olhar para trás e ver de onde o Senhor nos tirou. Porque a gente às vezes se acostuma, e o costume com a presença de Deus nos leva a desvalorizar a presença de Deus. Então nós temos sim que olhar para trás e falar: Deus, obrigada, porque da onde o Senhor me tirou, só o Senhor mesmo para ter feito isso. Obrigada porque o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, o Senhor me tirou da miséria, o Senhor me tirou do adultério, o Senhor me tirou da fornicação, o Senhor me tirou de um relacionamento abusivo, o Senhor me tirou de um lugar totalmente promíscuo. Obrigada, Pai, porque o Senhor me tirou do meio do manto da mentira, o Senhor me tirou do meio de demônios, de principados, de potestades. O Senhor me tirou da idolatria, o Senhor me tirou da religiosidade, o Senhor me tirou de tudo aquilo que me afastava de Ti. Então, às vezes é necessário a gente olhar para trás e lembrar de onde o Senhor nos tirou, para a gente valorizar ainda mais e guardar os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente, né? E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando você ama a Deus, quando você renuncia a si mesmo, renuncia o que a sua carne quer, quando você faz aquilo que o Senhor te pede, os seus mandamentos, você está falando: Deus, eu te amo. E automaticamente o Senhor te ama e Ele te ama e se manifesta a ti. Às vezes tem coisas na sua vida que ainda não aconteceram, porque você ainda não se desprendeu de algumas coisas. Então hoje eu tô falando para você: se desprenda de tudo aquilo que te afasta do seu amor pleno a Jesus. O que hoje pode estar te afastando de você amar plenamente a Deus,
de você fazer exatamente aquilo que Ele pede para você fazer, de você cumprir os seus mandamentos, as suas ordenanças. Então Judas, não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aqui ele está falando assim: olha, eu vou vir para aqueles que me querem, eu vou vir para aqueles que me amam, eu vou vir para aqueles que me chamam, que me convidam para a vida deles, porque cada uma de nós temos um livre-arbítrio. E Jesus está falando assim: eu quero fazer morada em você, eu quero me manifestar a você, mas você precisa me amar. Você precisa renunciar àquilo que não me agrada, porque o santo ele não se mistura com o profano. Você precisa pedir para que o Senhor te limpe, para Ele te limpar. Jesus, Deus, Ele é organizado, Ele é limpo, Ele é puro. Como que você quer que Jesus habite numa casa que está totalmente bagunçada, suja? Ele pode sim vir e você falar assim: Pai, eu preciso de você. Me ajuda aqui a fazer essa faxina, mas você precisa estar disposta a abrir mão daquilo que Ele fala para você abrir. Saiba que Jesus quer fazer morada em você, mas você precisa convidá-lo e você precisa obedecê-lo. Porque uma coisa é você convidar Jesus e outra coisa é você fazer o que Ele te pede para fazer. Mas se lembre que quem te convence não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos nos relacionar com Ele. E aqui ele fala assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então não adianta nada você falar que ama Jesus, que você ama Deus, se você não guarda as palavras dele. Se você não vive os mandamentos que ele fala para você viver. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Tenho dito isso enquanto eu ainda estou aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo que está todo dia falando para você: filha, não faz isso, porque isso não agrada ao Senhor. É Ele que vai te convencer todos os dias que você precisa ter uma vida de retidão, que você precisa cumprir os mandamentos. É Ele que vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. É Ele que vai falar para você com todo o amor do mundo, porque a voz do Espírito Santo é tão suave. Ela fala assim: filha, não faz isso não, não fala desse jeito. Se lembre que ele é meu filho também. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. O Senhor falou assim: você tem a paz que transcende o entendimento. Não faz sentido você viver angustiado e amedrontado. Não faz sentido. Eu já deixei a minha paz com vocês. Ou vocês precisam confiar. Às vezes você está tão amedrontada e angustiada porque está te faltando confiança em Deus. Está te faltando você ler mais a palavra, você trazer à memória o que te dá esperança. Às vezes o que está acontecendo é que você está se afastando ao invés de você se achegar ao Pai. Então se achegue ao Pai, que Ele se achegará a vós. Ele quer fazer uma limpeza dentro de você, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar uma vida plena e abundante. Não faz sentido você confiar no Senhor e continuar angustiado e com medo. Começa a perguntar para o Espírito Santo: por que eu tô desse jeito? Por que eu tô vivendo uma vida de quem é caído, sendo que eu sou salva, resgatada, escolhida, perdoada, remida por Deus? Porque às vezes você ainda não está fazendo o que Deus já te falou. Deus já te deu autoridade para você sair desse lugar e você ainda está se apegando na vitimização, você está se apegando na dor ao invés de você soltar. E por isso que você ainda não está livre. São cadeias na nossa mente que nos aprisionam. Porque o Senhor Ele já te deu liberdade para sair desse lugar. Ele já te deu autoridade para sair desse lugar. Então saia desse lugar de murmuração, de reclamação, de vitimização, porque o Senhor é contigo. Ele já te perdoou. Ele já fez Ele já te deu o que você precisa. Você só precisa pegar, você precisa reivindicar. Você é cordeira com Cristo Jesus. Você é filha do Deus Pai Todo-Poderoso, do dono do ouro e da prata. Ele quer que você tenha uma vida plena e abundante.
E aqui ele fala assim: vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Jesus está preparando os discípulos para quando ele for. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, aqui quando ele fala assim, porque aí vem o príncipe do mundo, quem é o príncipe do mundo? É o inimigo. É ele que domina. É ele que tem governado o mundo. Mas quem governa a nós? Por isso que a gente não tem que viver conforme o padrão do mundo. Porque quem nos governa não é o príncipe do mundo. Quem nos governa é Deus. Quem nos governa é Jesus. Quem nos governa é o Espírito Santo. A gente não tem que estar na forma do mundo, porque nós não estamos na forma do inimigo. Entende? Por isso que nós temos que ser luz da terra e sal do mundo. Por isso que a gente tem que ser diferente desse mundo. Tudo aquilo que o mundo fala que é certo, você fala assim, não, peraí, isso aqui não tá na palavra de Deus. O meu pai não me manda fazer isso, então eu não vou fazer. O mundo fala que você roubar para comer é certo. Será? Porque quando você pede para Deus, ele manda até anjos para te alimentar. Então, o Senhor, ele não quer que você ande conforme a forma desse mundo. Ele quer que você renuncie aquilo que é preciso. Porque quem é o príncipe do mundo não governa a Deus. Não tem poder sobre Jesus. Então, por que a gente dá poder sobre nós? Se nós somos filha de Deus, assim como Jesus. Então, tira o domínio do inimigo da sua casa. Tira o domínio do inimigo sobre a tua mente. Você precisa se posicionar e falar, peraí, eu sou filha do Deus vivo. Não tá certo isso não, eu não vou deixar. Você precisa se posicionar. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou, que eu sou obediente a Deus. Levantem-se, vamos sair daqui. Aqui, quando Jesus ele fala assim, olha, eu vou, mas aquele que está aqui no mundo, governando o mundo, vai continuar aqui. Só que eu vou mandar o Espírito de Deus para que vocês sejam como eu. Para que vocês tenham as minhas características, para que vocês tenham o meu caráter, porque nós já somos imagem e semelhança de Deus. Só que para a gente não estar debaixo do domínio daquele que domina o mundo, nós precisamos estar debaixo do domínio de Jesus, das ordenanças de Jesus, dos mandamentos de Deus. É isso que nos diferencia das pessoas do mundo. A gente não aceita coisas erradas, a gente não aceita corrupção, a gente não aceita aquilo que desagrada a Deus. Quando você ama o Senhor, você faz o que Ele te pede, porque aí você está falando assim, quem me domina é Jesus e não o mundo. Quem me domina é Deus, a palavra de Deus e não o mundo. Não andais conforme a forma desse mundo, portanto sejam renovados pela renovação da mente. É preciso que haja uma metanoia em nós, para que a gente não viva no padrão do inimigo. Hoje, nós temos que buscar em nós, será que eu estou vivendo no padrão de Deus ou no padrão do mundo? Se eu falo que eu amo a Deus, eu tenho que fazer o que Deus me manda, eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus, porque senão é só palavras vãs. Jesus, ele vê as suas renúncias. Jesus, Deus, ele ama as suas renúncias, porque a cada renúncia que você faz em nome de Jesus, porque você ama ele, você quer estar mais perto dele, ele vê e ele se achega a você. Deus, ele está mais preocupado de como você está. Deus, ele está preocupado com tudo aquilo que você precisa entender. Você não pode ser igual às pessoas que estão no mundo. Você não pode ser morna. Quando você ama a Deus fervorosamente, você é quente, você ferve de amor. E por isso, nada mais é tão importante para você do que cumprir os mandamentos do Senhor. Ser limpa, ter um coração puro e humilde, ter um coração que agrada a Ele.
Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós sabemos que tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Porque Ele vive, nós sabemos que somos resgatadas, perdoadas, remidas, lavadas todos os dias. Porque Ele vive, a misericórdia de Deus se renova sobre nós a cada manhã. Então não vivam conforme o padrão do mundo. Renovem a sua mente na palavra de Deus. Paulo, e como nós renovamos a nossa mente? Não tem nada que possa renovar a sua mente que não seja a palavra de Deus. Não terceirize isso. Pegue a sua Bíblia e fala assim, olha, eu vou ler a Bíblia e vou meditar na palavra. Eu não estou falando para você ler a Bíblia em um ano. Até porque se você pegar esse capítulo de João 14, você fica meses meditando nele. Se você parar e falar assim, eu vou meditar cada dia num versículo. Isso vai fazer com que você renove a sua mente. Isso vai te trazer a memória, a esperança. Isso vai te limpar. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos exorta, ela nos fortalece. Então, sejam renovados, sejam transformados pela renovação da mente. Tem que haver uma metanoia na gente, para que a gente não ande conforme o padrão do mundo. Tem que ter uma metanoia de amor a Deus, porque quando você ama a Deus, você cumpre os seus mandamentos. Quando você ama ao Senhor, nada mais importa do que agradá-lo. E eu estou falando isso para vocês com muito temor. Não falem que vocês amam a Deus da boca para fora. Ame Ele com atitudes, ame Ele com renúncias, ame Ele com obediência. Mais vale obedecer do que sacrificar. Deus, Ele ama quando você renuncia a algo por amor a Ele. Deus ama quando você fala assim, eu não vou ser mentirosa mais, porque eu amo a Deus. Deus ama quando você se desvia do mal por amor a Ele. Quando você não aceita uma proposta, quando essa proposta fere os princípios do Senhor. Deus ama quando você renuncia aquilo que pode até te favorecer com os homens, mas diante de Deus você vai... Então, nós precisamos sofrer essa metanoia, é isso mesmo, Dai, de que mais vale o propósito do que propostas. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer que você se achegue a Ele, mas você precisa se achegar a Ele também. Você precisa convidá-lo para sua vida, você precisa temê-lo e não só falar que você o ama, porque você fala, você se declara para Deus quando você renuncia, quando você obedece, quando você cumpre os seus mandamentos e as suas ordenanças. E saiba que você vive hoje porque Jesus veio para te dar uma vida plena e abundante. Jesus veio para te resgatar. E porque Ele vive, você pode crer que amanhã vai ser um dia melhor do que o dia de hoje. Porque Ele vive, temor não há, né? Porque Ele vive, você pode ter uma esperança de um dia melhor. Exato. Nós precisamos viver em temor a Deus. E viver em temor a Deus é fazer aquilo que agrada ao Pai, não aquilo que desagrada. Todas as vezes que você renuncia a algo por amor a Deus, você está falando, Deus, eu te amo. Então, a partir de hoje, trate melhor as pessoas, que é como se fosse instantâneo. Quando você trata melhor as pessoas, você está falando, Deus, eu te amo. Toda vez que você quer mentir, você não mente, você está falando no seu subconsciente para Deus, Deus, eu te amo. Quando você rejeita algo do mundo, porque você sabe que Deus se desagrada daquilo, você está falando intrinsecamente, Deus, eu te amo. Então, viva em adoração. A sua vida tem que ser um culto de amor a Deus. A sua vida tem que ser um culto de confiança a Deus, de obediência, de retidão. Se guarde. Se guarde, não é todo mundo que tem que ter acesso ao seu coração, mas você tem que dar acesso total a Deus. Bom, mulherada, esse foi o nosso devocional de hoje. Foi lindo, né, gente? Foi lindo. Antes de eu ministrar para vocês, eu ministro para mim. E saiba que o Senhor, Ele tá batendo a porta. Convide Ele para entrar, convide Ele. E não apenas fale da boca para fora porque que você o ama, mas com as suas atitudes, com as suas renúncias, com a sua obediência. É assim que você fala para Deus que você o ama. Quando você nada mais importa para você.
do que amar a Deus sobre todas as coisas. É isso, gente. Eu vejo vocês amanhã. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, obrigada pela palavra de hoje. Senhor, nos ensine a te amar mais. Nos ensine, Pai, a ser retas, a ser irrepreensíveis, a guardar os seus mandamentos, porque sabemos, Pai, que quem te ama é aquele que guarda os seus mandamentos, não aquele que fala da boca para fora. Pai, obrigada por nos dar esse discernimento. Obrigada, Pai, nos ajude a te amar durante todo o nosso dia, a renunciar coisas que nos afastam de ti. Pai, nós queremos viver uma vida de adoração, de devoção e de amor a ti. Nos ajude, Pai. Nos apoie nisso, Papai. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça, Espírito Santo nos convença. Todas as vezes que nós formos fazer algo que desagrada ao nosso Pai, que uma sirene estrondosa apite em nossos ouvidos. Senhor, nós consagramos esse dia a Ti. Nos consagramos a Ti, Pai. Seja luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Papai, nos leve em paz e em segurança para onde quer que nós formos. Nos fortaleça, nos limpe, nos transforme. Nós queremos descer para a casa do oleiro. Nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, nos direcionando em todo momento. Pai, obrigada por mais essa oportunidade de te honrar e te glorificar com as primícias do meu dia. Obrigada por mais essa oportunidade de viver em tua terra, porque sabemos, Pai, que os mortos não te glorificam. Pai, obrigada pela vida eterna que o Senhor nos dará, que o Senhor já nos deu. Obrigada pela salvação, Jesus. Obrigada por vir e nos mostrar o caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, nos ajude a te amar a tal ponto de que nada mais nos satisfaz além de te amar e da tua presença, buscar a tua face todos os dias da nossa vida. Pai, eu denuncio, repreendo e cancelo todos os planos de Satanás e seus demônios contra a minha vida, contra a vida da minha família, contra a vida da minha parentela, contra os meus negócios, contra as minhas finanças, contra os meus bens. Eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. E eu profetizo que cada pessoa que está vendo esse devocional ao vivo ou no gravado terá uma vida de adoração total ao Senhor, uma vida de obediência, uma vida de retidão, uma vida de devoção a Ti. Cada uma delas vai amar ao Senhor sobre todas as coisas e viver uma vida de milagres, viver uma vida de adoração a Ti, Pai. Que a nossa vida seja um culto ao Senhor todos os dias. Pai, renova a nossa mente, nos transforma conforme o Teu caráter, Pai. Nós não queremos andar na forma desse mundo, mas nós queremos ser renovadas a partir da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 mulherada. Ai, glória a Deus. Bom, vamos tirar a nossa fotinha. Eu espero vocês amanhã. Amanhã também às 8 da manhã. Não se esqueçam. Um beijo. Manda esse devocional para alguém que você quer que ouça a palavra que o Senhor liberou para nós hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas por esse devocional, por essa ministração, porque não sou eu quem falo, é o Espírito Santo que fala. Então compartilha muito, com pelo menos 5 mulheres que você ama, que você quer que ouça essa palavra. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.